Se existe uma indústria competitiva e dinâmica que promove o desenvolvimento de outras indústrias e o emprego massivo, é a indústria automobilística. E além disso, este mercado tem um papel fundamental de termômetro da economia. Se ajusta de maneira imediata diante da crise e se repõe rapidamente nas fases mais favoráveis. Nos últimos anos, a recessão originada na América do Norte e a saturação do mercado europeu encontraram uma saída nos mercados emergentes como a China, a Índia e a América do Sul. E nestas extensões, o Brasil, um grande país tropical, é quem desperta grandes expectativas. O Brasil, com uma população aproximada de 190 milhões de habitantes, é o mercado mais forte da América do Sul e é foco de grandes pesquisas para a indústria automobilística. Mas como as montadoras conseguem penetrar em mercados com culturas de consumo tão diferentes? Foi assim que a Peugeot criou um novo automóvel para o mercado brasileiro. Hoje temos o prazer de apresentar a vocês o novo Peugeot 207 brasileiro. O novo 207 Brasil constitui um passo importante para a marca Peugeot no Brasil. É o primeiro carro 100% brasileiro da marca Peugeot. É um carro elaborado no Brasil, produzido para atender aos clientes brasileiros. O 207 Brasil vai permitir que a marca aumente a sua participação no principal segmento do mercado brasileiro, o dos carros compactos, que representam mais de 70% do mercado total. Esta conquista consolida o espírito expansivo da marca, uma empresa que se projeta historicamente. A Peugeot surgiu como um empreendimento familiar. De um moinho de grãos na França em 1725, introduziu-se passo a passo na fundição de aço, em uma oficina de laminagem, na fabricação e no comércio de bicicletas Peugeot e, finalmente, na indústria automobilística. O primeiro automóvel Peugeot chegaria em 1889. Os modelos foram evoluindo com o desenvolvimento tecnológico e no início do século XX, com a fabricação de mais de 2.900 veículos, a empresa já tinha uma dimensão industrial. O símbolo do leão, eleito porque sintetiza as qualidades das melhores lâminas de aço. Dentes resistentes, flexibilidade da lâmina e velocidade de corte. Em 1933 já estava presente em todos os veículos. No entanto, a identidade mundial da marca chega com as 3 cifras que inauguram o modelo 201. Apesar da crise financeira de 1929 e das perdas provocadas pela Segunda Guerra Mundial, a Peugeot jamais deteve sua projeção no futuro. No final dos anos 70, compreendendo as novas regras do jogo, a Peugeot fundiu-se à Citroën. E mesmo cada marca mantendo sua identidade, a empresa passou a chamar-se PSA Peugeot Citroën. Hoje estão presentes em 150 países, com 15 fábricas de veículos e 15 fábricas de motores e componentes. O Brasil é um dos maiores mercados. A partir de 2001, a PSA Peugeot Citroën conquista presença industrial no Brasil.
inaugura o Centro de Produção de Porto Real no estado do Rio de Janeiro. Nous avons deux usines effectivement au Mercosur, une usine en Argentine, à Palomar, près de Buenos Aires, et une usine ici à Porto Real au Brésil. C'est la raison pour laquelle, il y a un an, a été prise la décision de créer une business unit, une direction Mercosur qui soit indépendante. Avant cette date-là, chaque département de l'entreprise était dirigé de façon séparée depuis la France. La finance était dirigée par la finance en France, la production par la production en France, le commerce par le commerce en France. C'est un énorme challenge, très éloigné géographiquement, de cultures différentes et qui doivent travailler ensemble. A PSA Peugeot Citroën Brasil ocupa atualmente o primeiro lugar no Brasil entre os fabricantes de veículos estrangeiros. O que é fantástico no Brasil é a abertura dos clientes brasileiros às novas marcas. Em Europa, a novidade é mais difícil vender. No Brasil, os clientes brasileiros gostam da novidade e estão sempre olhando para o futuro em vez de proteger um passado. Seguindo o gosto do consumidor local, o 207 brasileiro apresenta uma nova linha de veículos em 3 silhuetas. 207 Hatchback 3 e 5 portas, 207 SW Station Wagon e o sedã compacto 207 Passion. A estratégia da Peugeot ao lançar essas 3 silhuetas ao mesmo tempo foi mostrar a grandiosidade do projeto que estava sendo desenvolvido aqui no Brasil e valorizar justamente todo esse esforço de engenharia nacional. A nossa ideia foi sempre mostrar à imprensa o quanto que a engenharia do grupo PSA Peugeot Citroën no Brasil evoluiu ao ponto de poder lançar de uma vez só uma família inteira de veículos. O projeto começou na França. Uma equipe franco-brasileira definiu de forma conjunta o estilo e a arquitetura do veículo. Mas o desenvolvimento e a industrialização se concretizaram em Porto Real, onde intervieram 150 engenheiros e técnicos durante 3 anos ininterruptos. Dans toutes ces étapes, on a intégré des Brésiliens pour ces projets-là, pour vraiment bien cibler notre voiture et pas faire une voiture française pour des Brésiliens, mais vraiment pour faire une voiture brésilienne pour des Brésiliens. La caractéristique des Peugeot qu'on retrouve sur toutes nos voitures, c'est bien évidemment les très grands projecteurs à l'avant qui donnent un côté très félin, et aussi un petit côté bijou. Parce que quand on regarde un projecteur de près, que ce soit un projecteur ou un feu arrière, c'est un peu traité comme de la bijouterie, comme de l'orfèvrerie. La grande bouche, la grande entrée d'air aussi pour inspirer de la puissance, de la force et du dynamisme. On voit aussi que le client brésilien aime beaucoup les voitures assez dynamiques, assez sportives. Ils aiment aussi équiper avec pas mal d'accessoires leur voiture, donc c'est aussi quelque chose de très intéressant pour nous designers. Une autre chose qui a été injectée dans la 207, qui est une nouvelle caractéristique de la marque Peugeot en Europe, sur la 207 Europe, ce sont les plats de passage de roue, typés comme les voitures de rallye. On a refait le côté de caisse de la sedan pour adapter ce plat de passage de roue. On peut voir quand on regarde une 207, quand elle a arrêté, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les Peugeot, on a l'impression qu'elle est en mouvement. Et c'est vraiment le point fort de la marque Peugeot, c'est ça. C'est ce dynamisme, cette élégance et le côté intemporel de nos produits. O automobilista evoluiu e seus desejos na hora de renovar o veículo sempre pedem mais comodidade.
Inspirado nos mostradores das motos, o painel de instrumentos do Peugeot 207 tem um conjunto de 3 mostradores circulares que lembram mecanismos de precisão. Além disso, o 207 tem uma quantidade maior de sensores, como os de chuva e de iluminação, e exibe peças de alumínio para destacar a imagem dinâmica do modelo. As principais modificações que fizemos foi relacionadas ao conforto de suspensão do veículo, adaptar essa suspensão à realidade do mercado brasileiro, às estradas brasileiras. Privilegiando o prazer na condução dinâmica dos veículos, a Peugeot alterou o comando do câmbio mecânico de 5 marchas, que passa a ser acionado por cabos e neutraliza as vibrações na alavanca. Adaptar o conforto acústico do veículo, principalmente, trabalhando em toda a parte interna do veículo e externa, para garantir uma dirigibilidade, um conforto, um ambiente agradável para se dirigir. Na própria estrutura, placas de isolamento acústico são colocadas na altura dos pés e mantas e espumas de isolamento são acrescentadas às junções das peças. A gente pensou muito em como garantir que o cliente brasileiro buzine, por exemplo, o que o cliente europeu não faz. Alors, Peugeot refusera toujours de faire un compromis sur la beauté de ses voitures. Peugeot refusera de faire des voitures moches. Donc ça, c'est très clair. On est prêt à dépenser plus d'argent pour faire de belles voitures. Et une autre chose que Peugeot ne voudra jamais faire, c'est une voiture, quand on la regarde, on n'a pas envie de rentrer dedans et d'aller rouler avec. Ça, on a envie de monter dedans, de prendre le volant et de partir avec. A produção automobilística exige um planejamento rigoroso de tempo e fabricação. No caso do Peugeot 207, o prazo máximo estipulado foi de 2 anos. Parece muito, mas pode terminar sendo insuficiente. Com a vinda do Peugeot 207, aumentamos em volume, aumentamos em capacidade, aumentamos o número de funcionários que receberam formações específicas para poder fabricar esse novo Peugeot 207. A seleção e capacitação de pessoal são tarefas que exigem dedicação permanente. No entanto, um dos processos mais extensos e difíceis de concretizar-se tem a ver com a escolha dos fornecedores de autoparte, uma etapa que pode levar a 1 ano de busca. O maior desafio dessa transição foi buscar esses fornecedores locais, escolher cada um deles, da maneira que a Peugeot exigia, da qualidade que a Peugeot exigia das peças, criar parceiros para essas novas peças do projeto. Um veículo tem entre 1.500 e 2.500 peças, um veículo médio. Ele tem normalmente cerca de 400 fornecedores diferentes, no mínimo, para fornecer essas 1.500 a 2.500 peças. E a logística para isso já é complicada. A fabricação do inovador modelo 207 significou a criação de 250 novas peças e a escolha de 80 novos fornecedores. Além disso, cada autoparte tem um plano de validação que descreve quais e quantos ensaios devem ser realizados. Como, por exemplo, a tubulação de refrigeração de ar sofreu 5 alterações até a definição final. A equipe responsável pela parte financeira do projeto tinha como principal preocupação o desenvolvimento das peças novas do veículo por fornecedores locais a um preço rentável.
A primeira expectativa era o preço de cada peça, que iria constituir, enfim, o preço do veículo. As 3 versões do Peugeot 207 são fabricadas paralelamente na mesma fábrica. O sedã, o hatchback de 3 ou 5 portas e o station wagon. O novo veículo, normalmente, e no caso da Peugeot é assim, o novo veículo tem que ser melhor que o anterior. Então o nível de exigência é cada vez maior, a qualidade tem que ser cada vez melhor. A montagem do Peugeot 207 baseia todo o processo em um slogan: nenhum defeito e em tempo exato. A produção começa na chaparia, onde são montadas mais de 800 peças diferentes e realizados mais de 3.000 pontos de soldadura por veículo. A pintura é um setor zero poeira. A carroceria recebe um tratamento eletrolítico para a limpeza de sua superfície. Após a limpeza, a carroceria mergulha num banho de catafórese que vai garantir a proteção contra a corrosão. Logo recebe as massas de vedação, que são a proteção contra ruídos, infiltrações e barulho. E para completar o processo, recebe 3 camadas de tinta. A primeira que permite a aderência da próxima camada, a base que dá a cor, e o verniz que dá o brilho e uma proteção adicional ao filme de pintura. Já no final, acontece o guarnecimento, ou seja, a colocação de tapetes, painéis e insonizadores, para-brisas e vidros elétricos. A gente pode diferenciar em 3 categorias: a parte mecânica, motor, suspensão, a parte interior do veículo que a gente não vê, que são os cabos, os carpetes, os protetores de som, e depois a parte interior que a gente vê, que são os volantes, o painel, os bancos. E o carro demora 11 horas aproximadamente para passar por todo o processo. Na realidade, a gente tem que entender que são vários carros que passam ao mesmo tempo por processos diferentes, alinhados, e a gente acaba retirando uma certa quantidade de veículos por minuto. Management TV apresenta Negócios e Esporte. O Management TV. A fase final de fabricação é constituída pelos testes. 100% dos veículos passam por uma linha de aceitação de aspecto, onde é verificado o aspecto externo e interno, e por uma pista de teste de rodagem, onde é verificado o comportamento funcional. O controle é feito desde as provas elétricas, a medição do tom da cor, entre as diferentes peças do veículo, até o check-up com água. Os carros passam por uma ducha por um tempo médio de 4 minutos para verificar se existem entradas de água pelas juntas. Ao mesmo tempo em que a produção avança, o departamento de comunicação e marketing pensa nas estratégias para ganhar o mercado local. A principal característica do consumidor de automóveis no Brasil é que a compra do automóvel é uma compra muito mais emocional do que racional. O automóvel faz parte da vida do consumidor brasileiro e por isso é uma opção extremamente emocionante para o consumidor brasileiro. A promoção do 207 tornou-se um grande desafio.
Ainda que o modelo tenha sido pensado para o consumidor brasileiro, a campanha publicitária procura atingir toda a América Latina. O conceito criativo inicial da campanha do Peugeot 207 era justamente a emoção. A maior dificuldade foi justamente estabelecer uma linha criativa que pudesse conversar, falar de emoção com todos os países da América Latina. E essa emoção foi traduzida na campanha pelo slogan "Escute seu corpo". Na campanha publicitária trabalham mais de 50 profissionais. Diante do maior lançamento da história, do maior lançamento da história, a gente tinha que ter a maior produção da história da Peugeot. Tenho certeza que essa produção vai ser a produção da história da marca no país. Escute seu corpo. Chegou o Peugeot 207. Na verdade, são 3 eixos importantíssimos que a marca Peugeot quer passar para os consumidores brasileiros com essa campanha. O primeiro deles, que a marca Peugeot é uma marca grande, internacional e genuinamente brasileira. O segundo deles é que o Peugeot 207 é um carro extremamente premium e que gera nas pessoas uma emoção muito forte que condiz com a vontade do consumidor brasileiro na compra do automóvel. E o terceiro deles é que, ao entrar no Peugeot 207 e conduzir o Peugeot 207, existe um aumento da expectativa gerada no momento em que você enxerga o carro. O lançamento do novo carro para uma montadora é como é uma preparação importante, como preparar uma grande festa. Chegou o momento do lançamento e um dos grandes lisonjeadores é o jornalismo especializado. Eles têm a oportunidade de provar os novos veículos ao longo de 180 quilômetros, desde o Rio de Janeiro até as maravilhosas praias de Búzios. A gente queria evidenciar que o 207 foi concebido no Brasil, então toda a logomarca do evento era com a bandeira do Brasil no pano de fundo do logo do veículo. E foi uma consequência, o Maravilhas do Brasil, que foi o segundo evento, que foi para a grande imprensa, foi uma forma de a gente destacar a brasilidade do produto dentro das maravilhas que o país tem. Seja na parte gastronômica, na parte cultural com a música, na parte das belezas naturais, com o desenvolvimento do 207, que é uma das nossas maravilhas. Com uma nova oferta no segmento dos compactos, a Peugeot entra como um dos grandes acontecimentos do mercado brasileiro. Certa de que a expectativa é chegar a todos os mercados da América Latina, por enquanto o Brasil toma a dianteira.
é um produto criado com base no gosto, no espírito e na alegria brasileira.